Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 28, Efeitos Físicos. E André começa dizendo: 20 horas haviam soado no relógio terrestre, quando entramos em acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente. Em outra ocasião, acompanhamos a experiência dessa ordem, assinalando-as em registro de nossas impressões. Lembra? Missionários da Luz, capítulo 10. Mas os ensinamentos de Aulos eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam, e estava ansioso pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O recinto destinado aos trabalhos se constituía de 2 cômodos, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. O aposento íntimo, transformado em gabinete, hospedava o médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, dentre as quais se destacavam 2 senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Vamos notar que ele disse pessoas aparentemente bem intencionadas, porque todas as pessoas que vão com leviandade, que vão com más intenções, são obstáculos. E André continua, indicando-as, o orientador falou com grave entonação de voz: venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças no nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sob lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Por enquanto, só os doentes no mundo justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Quisemos alongar o entendimento, no entanto, próximo de nós, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização se processava ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos, mas além se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não levavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas de pensamento menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Ou seja, essas pessoas estavam exalando toxinas, energias mais pesadas. Lembra, né, que ele estava falando aí do Missionários da Luz? Lembra do Senhor P? Quem não lembra, volta lá, tá?
Atento aos estudos, Aulus nos recomendou centralizar a atenção no gabinete do médium. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina se articulavam no esforço preparatório. O médium já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Então, os espíritos aceleraram a digestão para que não houvesse nada no seu estômago e ajeitaram a circulação, deixando o médium o mais adequado possível para o trabalho. Tudo isso também foi explicado no Missionários. Dispensaremos maior rigor descritivo, porque em outras páginas a materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, mereceu nosso meticuloso exame no que respeita às substâncias, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. Agora, nos interessava a mediunidade em si. Nosso intento era analisar o seu comportamento e suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, a nosso ver, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, como um instrutor que nos acompanhava solícito, prestativo, né? Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Porque temos o mau hábito mental, né? Raramente conseguimos segurar o pensamento numa única coisa por muito tempo. E num momento como esse, devagar pode contaminar o ambiente. A música prende o pensamento. Atento a ela, a pessoa não fica lembrando de coisas ruins que aconteceram no dia a dia, por exemplo, né? Pelo contrário, a música envolve. No caso, como são músicas de cunho evangélico, ela consegue unificar a vibração. Portanto, não é por misticismo que se coloca a música no ambiente. Lembra que a gente sempre fala que quem canta ora duas vezes. E André continua: colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em redor, que, unidas aos elementos da nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório, correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis. O médium se desdobrou, afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito que o ato em si mais se parecia com a própria desencarnação, porque o corpo permanecia no leito como se fosse um casulo de carne, largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma como pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, narinas e ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se da mesma forma do tórax e das extremidades dos dedos. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever escorria em movimentos reptilianos,
acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, ou seja, a substância do interior das células, viva e tremulante. Então vamos entender por que ele diz que escorria em movimento sinuoso, se acumulando abaixo do corpo do médium. É porque o ectoplasma é matéria e, portanto, obedece à lei da gravidade. Ok? Nossos companheiros prestavam carinhosa assistência ao médium separado do corpo físico, como se ele fosse um doente ou uma criança. À margem da ação, Aulus esclareceu prestimoso. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao médium. Hilário, que ouvia reverente, perguntou: tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos serviços? Ou seja, o médium pode desviar o pensamento e isso pode interferir no trabalho? Exatamente. E Aulus prosseguiu: se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, do médium, de certo teríamos menos a temer, uma vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos do nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que os assistem. Porque, por mais que nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. Isso nos deixa entrever, acentuou meu colega, que o pensamento mediúnico pode influir nas forças materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. Sim, confirmou o assistente. Ainda quando o médium não consiga dominá-las de todo, pode perturbar a sua formação e a projeção, prejudicando consequentemente o nosso serviço. Daí a necessidade da completa isenção de ânimo por parte de todos aqueles que se devotam a semelhantes realizações. Isenção de ânimo, ou seja, se manter isento de interesses pessoais e se dedicar integralmente ao trabalho, ser disciplinado e vir preparado física e mentalmente. Hilário, apesar de satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização desse modo não traduzem privilégio para os portadores de modo algum. E depois de breve pausa, o próprio verbo referente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que mediunidade não traduz sublimação, e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra
ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Então, novamente, lembrando que energia é pura, ou seja, não é boa nem má. Quem faz com que ela seja boa ou má é o indivíduo que a está utilizando. Desenvolvemos conhecimento, sabedoria e moralidade. Mas isso não quer dizer que esses 3 itens se desenvolvem simultaneamente. Alguém pode desenvolver conhecimento, mas se não desenvolver sabedoria e muito menos moralidade, vai utilizar esse conhecimento para o mal. Por outro lado, alguém pode desenvolver os 3 itens e realizar grandes feitos. É o que Jesus disse: se conhece a árvore pelos frutos. Por isso a necessidade do estudo, da reforma íntima, ou não saberemos reconhecer a árvore. Então, essa força, meu companheiro não terminou. Aulus percebeu o seu pensamento e atalhou, asseverando: essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em raros indivíduos encontramos semelhante energia, com mais alta percentagem de exteriorização, mas sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturidade. Até lá, desse modo, até lá, utilizaremos essas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida, porém, correndo o risco do assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, nos submetemos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados francamente inaptos para os serviços dessa espécie. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda: imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. E depois da alegação reticência, indagou: nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? Aulus esclareceu com naturalidade, sem dúvida alguma, consciente ou inconscientemente, ou seja, mesmo sem querer. E os amigos do grupo, se imbuídos de propósito malsãos, conseguem nos perturbar? Certamente. E por que nos sujeitamos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam, expressivos, e afagando meu colega, Aulus falou com sensatez: não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade perfeita ou mal comandada, e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro não podemos excitar.
Utilizamos a água nas condições em que a encontramos e, em seguida, que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando, ou seja, limpando pouco a pouco a sua corrente poluída. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho, quer dizer, de precipitação. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Ou seja, se você está com sede e só tem água turva, tome essa água, mate sua sede e depois procura purificar essa água para quando tiver sede novamente. Certo? Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele monumento de compreensão e tolerância. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos do nosso plano manipulavam essa massa com atenção. Aulus fixou a paisagem do trabalho ativo e nos explicou. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluido A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Pessoal, eu vou parar por aqui porque não vai dar para fazer um filme só, então a gente continua no próximo, ok?